Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Cláudio Miguel e venho aqui compartilhar com você a palavra de Deus. E quero iniciar aqui com o título desse primeiro vídeo, dizendo que tudo começa com Deus. Então já vou iniciar com a passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, em cima desse versículo, eu te digo, você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal. A paz de espírito ou mesmo a felicidade é muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber o porquê foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele, para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito de vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e Ele que mantém todas as pessoas com vida. Tem uma passagem em Jó, no capítulo 12, versículo 10, e diz: E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Ao contrário do que afirmam sobre livros conceituados, filmes e seminários, você nunca descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para o que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam testar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é ao contrário da natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não ao contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para propostas dele. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a vida livre e espaçosa. Na passagem de Romanos, capítulo 8, versículo 6, diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica.
Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores. Então estabeleça metas. Descubra suas habilidades. Almeje grandes realizações. Vá à luta, seja disciplinado. Acredite em você mesmo. Envolva outras pessoas. Não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode ser, em geral, ser bem-sucedido ou alcançar algum alvo, se houver concentração para o fim do proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar diante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho para que você descubram a sua verdadeira identidade. Na passagem em Mateus, capítulo 16, versículo 25, nos diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Este livro não é um livro de autoajuda. Não. Ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Eis a questão. Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferir pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem uma sua utilidade. Mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia de Northwestern da universidade, escreveu uma certa vez para 250 mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores, intelectuais do mundo, perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil é descobrir o propósito de uma invenção e perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Dê um tempo para Deus e converse com Ele. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida e o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ele não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Em uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 2, entre o versículo 7 e 8. Mas falamos a sabedoria
de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Deus não é apenas um ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre a verdade eterna, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras ou estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: antes que estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio deste amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E o que prazer Ele teve em planejar tudo isso? Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Em uma passagem em Efésios, capítulo 1, versículo 4 até o 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo ponto, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, em sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. E disso que trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Então a carta que ele tinha escrito, né? Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora em São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão imenso e tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase por si só apareceu: sem Deus, a vida não faz sentido, martelando-a assombrado na minha cabeça. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Então eu digo para você, em cima desse trecho que esse rapaz de 27 anos tinha deixado aqui no metrô em Leningrado, em São Petersburgo. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Mas eu digo para você, meus parabéns. Você está prestes a também a caminhar à luz. Vou deixar um tema para você refletir aqui agora, dizendo que você não é o foco. E um versículo para todos vocês memorizarem. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontrarão seu propósito. E uma pergunta para vocês meditarem, e vocês podem responder a mim nos comentários. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é na verdade viver para Deus, mas não para mim mesmo? Deixe seus comentários, deixe seu like para fortalecer, para nos ajudar. Eu desejo toda a bênção do mundo na sua casa, na sua vida, prosperidade, sabedoria e saúde.
que é o mais importante. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e que nos livre de todo mal. Amém. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, vou continuar a trazer mais conteúdo assim. Abraço e que Deus nos abençoe.